Eu te saúdo com a paz do Senhor. O fim de todas as coisas. Esta é a lição número 13 da classe de jovens. Para esta aula, os louvores sugeridos 334, 357 e 371. Fica aqui comigo para nós entendermos um pouco melhor essas questões do fim de todas as coisas. Porventura essa aula for relevante para você, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like aqui também, e se porventura você ficar aqui comigo e não gostar da aula, você por favor deixe um dislike para eu saber que você não gostou da aula. Texto principal. Os sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel capítulo 12, versículo 3. Aqui já nos traz aqui uma interessante recompensa sobre as pessoas pelas quais ensinam. Se você é uma pessoa que ensina a justiça, estuda a palavra, ensina a palavra com vigor, com firmeza, com amor, com justiça, você certamente também será recompensado naquele grande dia, como também nos diz o livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 14, 15 e 16. Mas também saiba que, como nos diz Tiago, capítulo 3, que os mestres também terão o mais rigoroso juízo. Resumo da lição. Deus é o soberano da história e no final de todas as coisas trará juízo aos ímpios e libertará o seu povo fiel. Em uma situação, numa circunstância de tribunal, haverá sempre um condenado e um absolvido, né? Ou muitos condenados e muitos absolvidos. Sempre trará a ideia dos dois pontos, né? das duas extremidades. E aqui acontecerá de fato a mesma coisa. Haverá de fato as pessoas para quem o Senhor vai libertar, que no caso é o seu povo, e também haverá a questão daqueles que entrarão em juízo, né? Pelo juízo do Senhor. Então é interessante que observemos as questões sobre a justiça do Senhor, a santidade de Deus, porque o Senhor, ele sempre julga pela sua reta justiça e também por sua santidade. Por isso nós devemos viver sempre uma vida de santificação diante do Senhor. Introdução. Anteriormente o profeta havia tido sonhos e visões, agora Deus lhe concede uma revelação mais elevada da sua palavra sobre um grande conflito, por meio de uma experiência com o Filho de Deus. Veja que aqui Daniel já está com seus 84 anos, já não é mais um garotinho de 18 anos, já é um senhor. E aqui eu quero te trazer uma questão muito importante, muito interessante. Nós sabemos que os jovens olham para o futuro. De modo geral, você que porventura está na classe, por exemplo, como professor de escola bíblica dominical da classe de jovens, sabe que o jovem sempre olha para o futuro. Isso é muito importante saber. Quando você dá uma aula levando os jovens para o futuro, para frente, o que acontece? Eles recebem melhor a sua aula. Por quê? Porque essa é a tendência. E qual é a tendência da pessoa idosa, como é o caso aqui de Daniel? É olhar para trás. Sempre é a ideia, porque lembra que possivelmente você já deve ter ouvido seu pai, né, sua mãe, pessoas que têm mais idade do que você, nesse caso, né, seus avós, antigamente não era assim. Antigamente no meu tempo era desse jeito. Não era assim que se fazia, não é assim? Por quê? Porque as pessoas com mais idade tendem a olhar para trás e os jovens olham para a frente. Mas independente disso, tem uma questão aqui que eu acho muito interessante e quero partilhar com você, que é a ideia de quando Daniel era jovem, o que ele tinha, né? Ele tinha sonhos e visões. Os jovens geralmente têm assim, né? Sonhos e visões. O sonho olha para onde? O sonho olha para frente. As pessoas que sonham, sonham lá na frente. Ou quando quer, de fato, de modo geral, o que você quer ser quando crescer, né? As pessoas olham para frente. E as visões também olham no intuito do hoje, né? A pessoa tem a visão hoje, né? Assim como o sonho, a pessoa também tem um sonho hoje que quer se realizar daqui a um determinado tempo. A visão também, a pessoa tem uma visão hoje e daqui para frente ela será realizada. Agora, existe uma questão ainda mais interessante na vida de Daniel. Por quê? Porque apesar da sua idade ser avançada, ele não olha para trás, ele fugiu à regra. E qual é a grande questão aqui? Porque Deus lhe concede uma revelação ainda mais elevada, é ainda mais elevada do que um sonho,
do que uma visão. É o que é uma profecia do futuro, realmente, porque profecia só fala de futuro. E aqui é um futuro muito distante, que estava muito distante de Daniel. Então aqui nos cabe uma questão interessante. Até as pessoas idosas, né, da casa do Senhor também têm sonhos, têm visões e também têm uma palavra de Deus mais elevada, uma revelação muito mais profunda, mais elevada. E é por isso que eu digo sempre que você puder, você jovem, pare para conversar com pessoas mais velhas, pessoas idosas. Sabe por quê? Porque isso vai te poupar muita perda de tempo, muita perda de tempo. Eu vou te dar um exemplo bem simples do que aconteceu comigo. Eu precisava pintar a minha casa, só que eu não sou pintor, eu não tenho habilidade com pintura. E eu tenho um amigo que era presbítero da minha igreja, agora continua no campo, mas não mais na minha igreja, está dirigindo uma outra congregação. E ele é um pintor profissional e já é pintor há muitos anos. Então ele é uma pessoa que está muito na minha frente, está há muitos anos. Deve ter isso, uns 70 anos mais ou menos. Então o que acontece? Eu virei para ele e disse: olha, eu estou com um problema na minha casa, que eu preciso pintar a minha casa de tal cor. E eu queria saber do irmão se precisa pintar a parede de branco, porque eu estou vendo tantas pessoas falando que para pintar tem que pintar de branco para poder dar uma cor nova e tal. Eu lembro que ele apenas me perguntou a cor que estava na parede e a cor que eu queria pintar. E eu falei para ele, falei, ó, eu não lembro agora, falei, tá na cor pérola, tava pérola na parede e eu queria colocar verde. Ele falou o seguinte: olha, nessas cores aí você não precisa pintá-la de branco, você pode colocar o verde direto na parede, porque ela vai ficar perfeita. Aí o que você faz? Fala assim: o que isso tem a ver com a aula de hoje? Tem a ver que se eu não parasse para ouvir uma pessoa mais velha, uma pessoa que realmente entendia do assunto, eu teria demorado no mínimo mais um dia para acabar o serviço e iria precisar de mais um galão de tinta, e iria gastar ainda mais dinheiro com essa questão. E isso vale para tudo na vida. Quando você para conversar com uma pessoa mais idosa, uma pessoa que você tem um problema, você tem uma questão para a sua vida para resolver, você chega para uma pessoa que já passou por aquilo, ela te adianta muito as coisas. Os seus trabalhos vão se adiantar muito, porque você fala para ele: olha, eu estou passando por essa situação, como é que eu faço? Aí vai falar: olha, eu passei por uma situação parecida e eu resolvi assim, assim, assim. Aí você avalia e você acaba passando por aquela situação difícil sem maiores problemas. Então, quando nós não, né, que eu já passei um pouco da idade, mas quando você jovem tem essa ideia de falar com pessoas mais idosas do que você, né? Claro, não é uma questão que você vai viver enfiado na casa de uma pessoa de idosa. Até porque, quando você para conversar com uma pessoa idosa, ela se sente útil, né? Ela se sente valorizada. Olha, uma jovem veio falar comigo. Aquilo, ela ganha o dia com aquilo. Então, dê sempre valor às pessoas mais idosas. Quando você tiver algum problema, um conselho, vai se aconselhar com uma pessoa mais idosa, porque você só tem a ganhar. Preparando-se para receber a mensagem do céu, a aflição de Daniel. A razão do seu abatimento tinha a ver possivelmente com a interrupção da reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém naquela ocasião. O povo voltou, mas a restauração plena ainda não havia acontecido. Há uma questão pela qual nós observamos que Daniel ele nutria um grande amor por sua nação. E essa questão da reconstrução do templo, apesar de acontecer, ainda não estava num sistema acelerado, as coisas não estavam acontecendo na velocidade que precisava. Daniel se angustiou um pouco, né? Existe uma aflição. A pessoa que está na frente de um trabalho, que realmente tem um compromisso com as coisas do Senhor, com a obra de Deus genuinamente, com o intuito somente de adorar a Deus, com o intuito de realizar aquela obra para a glória de Deus, com o intuito de realizar aquela obra para ter almas para o reino do Senhor, realmente tem essa pegada de realmente se importar com as almas, se importar com o reino dos céus, a pessoa fica completamente aflita, porque ela vê que as coisas estão desandando, não estão acontecendo da maneira que precisava acontecer para agregar mais pessoas àquela obra. E foi exatamente isso que estava acontecendo com Daniel. Daniel estava aflito. E quando nós estamos numa situação dessa, nós não devemos murmurar de maneira nenhuma. Por quê? Porque a murmuração, ela traz dúvida.
E quando você duvida do Senhor, as coisas tendem a não acontecer. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos viver pela fé. Deus é o autor e consumador da fé. Então, se você não tem fé no Senhor, se você não está tendo fé no Senhor, você não está crendo no Senhor, o Senhor não vai fazer. Por quê? Porque Ele trabalha mediante a fé. À medida que eu oro ao Senhor e tenho fé que eu vou receber, eu recebo. Mas se eu oro ao Senhor e não creio que vou receber, eu não receberei. Por quê? Porque o Senhor trabalha na esfera da fé. Então, nós devemos ter fé no Senhor e não ficar murmurando, né? Falando de situações, questionando o Senhor de qualquer maneira, porque a questão do questionamento não é de tudo errado. Quando você questiona o Senhor por algo que você está fazendo e as coisas não estão funcionando, não há nenhum problema nisso. O problema é você começar a questionar o Senhor e somente questioná-lo ao Senhor. Você só questiona, então você não acredita mais no Senhor, você não tem mais firmeza no Senhor, você não acredita mais que Ele possa te dar aquilo e fazer aquilo por você. Por quê? Porque você só questiona. Você vê, por exemplo, Jó ele questionava, mas ele não tinha resposta, mas ele permanecia fiel ao Senhor. Porque quando nós questionamos e vivemos a nossa vida somente para questionar, somente para murmurar, certamente as coisas não andarão. O ser celestial, em resposta à sua busca, um ser celestial cheio de esplendor se apresenta a Daniel. As suas descrições são parecidas com as que o apóstolo João e o profeta Ezequiel tiveram. Para muitos exegetas bíblicos, isso seria uma teofania, a manifestação do próprio Filho de Deus. Veja que a teofania, que é a manifestação quando Cristo se manifesta, principalmente aqui na ideia do Antigo Testamento, né? Aliás, somente no Antigo Testamento, essa ideia. Veja que agora tem uma resposta da parte do Senhor. Por quê? Porque Daniel, ao invés de murmurar diante do Senhor, em vez de reclamar, o que ele fez? Ele buscou a Deus. E isso aqui é um ponto crucial. Nós vivemos um mundo que não é um mundo tanto de oração como era de outrora. Mas você é um jovem da casa do Senhor, você é um jovem diferente. Você precisa moldar a sua vida espiritual na oração. E você não precisa falar para todo mundo que você está orando. Você apenas ore. Ore ao Senhor, busque ao Senhor. As respostas que você precisa estão nas mãos do Senhor. Mas para você obtê-las, você precisa estar em comunhão com o Senhor. Como você tem comunhão com o Senhor? Orando a Ele, buscando a Ele. Então veja que Daniel fazia exatamente isso. Ele buscava ao Senhor, buscava as respostas da parte do Senhor. Por quê? Porque como a obra é do Senhor, quem é que é responsável pela obra? É o Senhor. Então veja que Daniel aqui aparece para ele um ser celestial, mostrando para ele as questões. E agora a grande questão é, quando você busca ao Senhor com todo o seu coração, sempre haverá uma resposta para a sua busca. Um dia, mais dias, mas haverá. E é importante que nós venhamos compreender que muitas vezes essa resposta pode demorar, mas ela não demora porque você não foi necessariamente fiel ao Senhor, você não está com a vida no altar, não tem nada a ver com esse negócio. Muitas vezes você está orando, buscando ao Senhor e a resposta não vem, é por causa do propósito que Deus tem. O propósito que Deus tem muitas vezes é de mostrar às pessoas que você é um exemplo, que apesar das circunstâncias complicadas, complexas, você continua buscando ao Senhor, você não se deixa abater pela sua prova, pela sua provação. Você continua fiel ao Senhor. Então você acaba sendo um testemunho vivo do que Deus faz na sua vida, da prova que você está passando, você continua firme no Senhor, então as pessoas começam a se inspirar em você. Olha, eu quero ser que nem essa pessoa. Olha a situação que ela está passando, mas ela não deixa de orar. Ela não perdeu a fé no Senhor. Então, muitas vezes, as questões nossas não vêm, não aparece a resposta do Senhor, não é porque nós não temos fé, ou porque nós estamos com a vida em pecado, ou coisa desse tipo. É um propósito do Senhor. Então continue firme no seu propósito de orar, continue orando, porque certamente o Senhor vai te dar a vitória. A batalha nas regiões celestiais. Daniel é informado de que a mensagem da resposta à sua oração foi registrada pelo príncipe, ou melhor, foi resistida pelo príncipe do reino da Pérsia. Nossos principais teólogos ensinam que não se trata de um príncipe terreno, mas um anjo maligno que obedece a Satanás.
Isto aqui é uma questão muito provável, porque uma pessoa, um príncipe da Pérsia, jamais conseguiria parar um anjo. Veja, por exemplo, lá em Senaqueribe, a Bíblia relata sobre Senaqueribe, que apenas um anjo derrubou 185 mil homens de guerra do exército de Senaqueribe. Agora, o que seria se 185 mil homens de guerra não conseguiram parar um anjo? Imagina um príncipe. Um príncipe que não ia parar mesmo. Então, provavelmente, claro, isso se trata de um espírito maligno. Então, veja que há uma batalha nas regiões celestiais? Sim, existe. Né? E aqui cabe uma questão muito, muito importante para que nós venhamos lembrar que o diabo não está no inferno. O diabo está nas regiões celestiais. Inclusive, tem uma passagem de Jó, né, que nos mostra esse negócio, né, que quando os anjos foram na presença do Senhor, Satanás também teve. Tanto é que Deus deu testemunho de Jó para Satanás. Então, Satanás está solto nas regiões celestiais. Muitas pessoas dizem que o diabo está preso. Não, ele não está preso no inferno. Inclusive, 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, diz que o diabo está em nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Portanto, ele não está no inferno. Então, veja que nas regiões celestiais houve ali uma briga, uma guerra entre o anjo para que viesse, de fato, a resposta de Daniel. Portanto, se a sua resposta não vem, também tem esse ponto, né? Às vezes é a guerra espiritual que está acontecendo, portanto, continue. Né? 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. A revelação do futuro, uma visão do futuro. O objetivo da revelação a Daniel era dar-lhe conhecimento sobre o que haveria de acontecer ao povo de Deus. Essa perspectiva do futuro se estende não apenas aos anos imediatamente posteriores, mas até o fim do mundo. O que acontecerá no fim do mundo? É uma visão do futuro. Lembra que eu falei lá que o jovem sempre olha para frente? Então, as pessoas mais idosas da igreja também olham para a eternidade, também buscam a eternidade, buscam o Senhor para a eternidade, para estarem na eternidade. E essa perspectiva do futuro não era somente ali na época de Daniel, era algo que realmente nos reflete para a eternidade. Quantas vezes o Senhor vai te dar uma visão, uma revelação, até mesmo um sonho, que às vezes não é para agora, é para algo que vai vir para o futuro. É claro que não necessariamente para a eternidade, mas para uma questão do futuro. Eu digo para a eternidade não, porque para a eternidade nós já temos a revelação da palavra. Então, Deus pode te dar algo que vai acontecer daqui a muitos anos, e você já ter um direcionamento. O Senhor te direcionou para uma situação, Deus te revelou, né, talvez uma revelação, uma visão, um sonho, e você acaba moldando a sua vida de acordo com aquele sonho, porque você sabe que foi o Senhor quem te mostrou. Então tem sempre essa questão dessa visão do futuro que o Senhor sempre estará olhando, né? Jeremias 33:3 nos diz que clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O futuro imediato. A passagem descreve minuciosamente intrigas políticas, alianças e conflitos militares ao longo dos séculos seguintes. Em razão da riqueza dos detalhes proféticos, muitos chegaram a questionar a data do livro de Daniel, como se tivesse sido escrito posterior aos fatos históricos. A questão era tão perfeita, né? Que as pessoas até acharam, não é possível que Daniel profetizou, não. Esse negócio ele deve primeiro ter vivido isso aí tudinho, ele viu tudo e escreveu, que não é possível que seja tão perfeito. Essa questão da disputa, intriga, políticas e alianças, conflitos, elas na verdade acontecem até hoje. Se nós observarmos, sempre há uma aliança militar, há um conflito militar no mundo, está sempre acontecendo essas questões. Por esta razão, eu digo, pela riqueza de detalhes da profecia, as pessoas acreditavam que Daniel não estava profetizando. Na verdade, ele estava relatando algo que já havia passado, o que não é verdade. O que Daniel estava fazendo, de fato, era profetizando, mas as coisas foram muito bem detalhadas a ponto das pessoas duvidarem, né? Então, não é muito diferente hoje. Muitas vezes o Senhor traz uma revelação para nós tão detalhada que nós, às vezes, até duvidamos. Na minha igreja, às vezes, acontece alguma revelação que nós ficamos, não é possível que acontece isso. Me lembro que uma vez eu estava na minha congregação e eu estava com um amigo e houve uma revelação para ele, que existia algo, eu não lembro bem como era a revelação, mas o resumo era o seguinte, o irmão falou que era o seguinte,
que alguém da família dele, uma pessoa muito próxima a ele, iria partir naquela semana. E naquela semana o pai dele partiu para a eternidade. E o pai dele gozava de boa saúde. Então não tinha nem como dizer que não era. Não era aquela coisa, mas ele também já estava com quase 200 anos. Não tinha nada disso. Era de fato uma revelação. Então às vezes a gente fica impressionado com as riquezas de detalhes. E muitas vezes, às vezes pode acontecer na sua igreja. Acontecer uma revelação tão detalhada que você pensa, não é possível que vai acontecer isso, está tão perfeito, cara. Será que não aconteceu já não com alguém e ele está falando isso, está relatando isso? E acaba acontecendo mesmo. Então, no lugar onde eu moro, por exemplo, acho que me parece que foi em 1996, houve um problema de uma enfermidade que matou algumas pessoas. Na minha igreja, alguns meses antes, teve uma revelação com esse mesmo irmão que aconteceriam mortes aqui, seriam mortes misteriosas, que as pessoas não achariam a resposta, mas era uma questão Deus. Deus iria entrar com uma questão que mataria algumas pessoas por razões aleatórias, mas que para provar que era de Deus o negócio, que esta questão iria sair do país, mas mesmo assim não iria haver uma questão para fechar a questão, para realmente ter uma resposta de fato. Meses depois aconteceu que as pessoas começaram a morrer de pessoas completamente aleatórias e foram constatado que era um problema na água. A análise da água foi para Atlanta, nos Estados Unidos, e até ontem estão esperando a resposta, porque a resposta não vem. Eles não conseguiram descobrir o que tinha na água para matar aquelas pessoas. Olha que riqueza de detalhe na profecia. Olha que questão interessante de ser bem colocado. Então, muitas vezes, nós vivemos situações pelas quais nós não compreendemos os fatos históricos, nós não compreendemos o que de fato o Senhor vai fazer. Mas importante é que nós venhamos dar crédito na questão da profecia e ver que realmente o Senhor ainda fala com os seus. O futuro remoto. O fato é que a passagem mostra um quadro profético do futuro, anticristo, e sua atuação, especialmente contra o povo escolhido de Deus. Será um grande líder mundial com poder político e bélico, que procurará destruir Israel. Veja que Daniel estava olhando lá para o anticristo, né? As revelações eram tão futuristas que estava falando lá do anticristo, ou seja, depois da grande tribulação, ou melhor, durante o período da grande tribulação, depois do arrebatamento. Veja que situação está Daniel. Daniel, uma pessoa de 84 anos, está tendo visões, né, revelações, a questão muito mais aprofundada, né, mesmo na sua velhice. Por quê? Porque Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, para o propósito que Ele bem entender, independente de idade. Deus falou com Daniel quando ele era jovem e agora está revelando algo para ele muito mais profundo na sua velhice. Isso também nos traz outra coisa também interessante. À medida que nós somos jovens, nós temos um certo discernimento de certas coisas espirituais, mas à medida que nós vamos envelhecendo, o Senhor vai nos levando para questões ainda mais profundas. Portanto, tem muitas coisas que você não entende hoje, jovem, mas futuramente você entenderá. Por quê? Porque à medida que você vai envelhecendo dentro do cristianismo, olhando mais a palavra, observando, orando, vivendo uma vida de oração, de jejum, de fé no Senhor, você começa a se aprofundar e começa a entender certas coisas, certas circunstâncias, e o Senhor começa a te mostrar. Aí você vai pensar, mas agora eu estou tão velho, o Senhor está me mostrando essas coisas, por que Ele não me mostrou quando eu era jovem? Porque quando você era jovem, você ainda não estava pronto, você ainda não tinha amadurecimento espiritual o suficiente. Por quê? Porque a questão que não é a questão de ser necessariamente imaturo, é a questão de não ter maturidade suficiente. São questões diferentes, porque há pessoas que são imaturas mesmo espirituais. Só o sangue do Cordeiro não consegue entender nada. Agora, há questões que dependem realmente de um amadurecimento. É igual uma fruta. Por exemplo, quando você tem uma fruta na sua casa, no pé, você vê que ela demanda um certo tempo para ela o quê? Amadurecer. Ela não é um fruto? Ela não continua dependendo da fruta, mesmo ela verde ou de vez, ela não está gostosa? Mas quando ela envelhece, o sabor dela é mais profundo, é mais, o paladar dele é mais aguçado. Por quê? Por causa que agora ela é um fruto amadurecido. Assim também é a nossa vida espiritual. Há situações em que nós ainda estamos verdes. No nosso caso, talvez no seu caso, né, que você é jovem, você ainda não está totalmente maduro, mas você já está de vez. Você já está quase lá, está quase lá. Inclusive, eu falo de vez, eu não sei como é que é a expressão da sua cidade, né? Quando uma fruta não está nem verde
e nem madura, ela está no intermediário. Como é que fala aí na sociedade? Deixa aqui nos comentários que agora eu fiquei curioso. Então veja que há situações pelas quais Daniel estava olhando, mas estava falando do anticristo. E o anticristo é um líder que virá na grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja. Ele estará aqui, ele fará ali um acordo de paz com Israel. Os 3 anos e meio vai ser tudo bem, né? Uma falsa aparência de paz. Depois desses 3 anos e meio virá realmente ele querer ser adorado como Deus. Então o povo de Israel vai entender que ele é o anticristo, que ele não é nada desse líder perfeito, ele é um anticristo, ele é um líder muito bom na questão militar, na questão bélicas, vai entender muito bem de política, de religião, ele vai ser muito bom em tudo. Então ele vai conseguir persuadir as pessoas. Então aqui cabe a ideia, de fato, do final, né, da questão aqui do anticristo. Armagedon e as últimas coisas, a batalha final. Esta batalha sem precedentes na história será um enfrentamento bélico espiritual que se dará na derradeira etapa da 70ª semana de Daniel. Terá como palco as montanhas de Megido. Israel não terá condições de vencer pelas armas humanas. Essa guerra que se trata é a guerra do Armagedon. Bom, nós hoje temos, nós que eu falo o mundo, né? O Brasil ainda não dispõe de armas nucleares, por exemplo. Armas nucleares, de modo geral, ou pelo menos eu não conheço outra arma mais poderosa do que a arma nuclear, humanamente falando, militarmente falando, de uma forma humana. Se você conhece outra, por favor, deixe aqui nos comentários, eu quero saber. Mas nem mesmo essa arma nuclear ou as armas nucleares conseguirão derrubar o anticristo. Israel não conseguirá, inclusive Israel tem arma nuclear. Pelo menos, acho que tem bomba nuclear, né? Mas não há possibilidade de vencer o anticristo com armas terrestres. Como será destruído o anticristo? O anticristo será destruído na volta de Jesus. Quando Jesus vier com a sua igreja que ele arrebatou, acontecerá uma grande glória, né? A igreja vai vir com grande glória, né? O Senhor Jesus com uma grande glória, né? Os anjos com a glória. Então será uma glória extraordinária. Então essa glória, juntamente com o sopro de Cristo, vai esmagar e destruir o anticristo. E o destruir aqui é bom deixar claro, não é que o anticristo vai morrer e acabou, não. Ele será lançado no lago de fogo, né? Ele vai partir lá para a eternidade, no inferno para todo sempre. O livramento divino. Daniel deve ter sentido alívio e conforto ao ouvir o restante da profecia no capítulo 12, após ter noção do período sombrio da grande tribulação e do tempo de angústia. Ele fica sabendo que Deus enviará o arcanjo Miguel para proteger o povo de Israel durante a batalha final. O nosso grande general é Cristo. Então Jesus ele virá com a sua igreja e os seus anjos para acabar com o anticristo. Entretanto, o arcanjo Miguel, que é um anjo de guerra, né? Muitas vezes as pessoas dizem que o arcanjo Miguel rege o coral no céu ou já regeu o coral no céu. Isso não é verdade. Isso não tem base bíblica. Todas as vezes que Miguel aparece na Bíblia como arcanjo, ou o próprio arcanjo, sem mencionar o nome, é sempre em questões de guerra, ou coisas que anunciam a guerra, ou anunciam a volta de Cristo. Não existe nada de coral. O Miguel, o arcanjo, não regeu e não rege coral no céu. Miguel, o arcanjo, ele é um anjo de guerra, de batalha mesmo, né? Lembra lá de Judas? Judas fala quando quem estava batalhando pelo corpo de Moisés era o arcanjo Miguel, ou seja, batalhar, guerrear. Ele guerreou com quem? Em parte, né, não necessariamente, ele não guerreou, mas ele, com quem ele afrontou, quem quis afrontá-lo foi o Satanás. Então veja que o que o Miguel fez? O Senhor te repreenda. Aqui entra muito a questão da hierarquia, mas de modo geral o Satanás ele é um querubim. O querubim ele é o mais poderoso dos anjos. Os querubins são os mais poderosos, os anjos poderosos. Depois deles vem o serafim e em terceiro os arcanjos e por último os anjos. Então nessa linha de hierarquia, os querubins são maiores, são mais fortes do que os arcanjos. E é possível que, provavelmente, que seja por isso que o arcanjo Miguel não quis brigar com Satanás. Por quê? Porque ele poderia, não iria perder a guerra ali. Por quê? Porque Deus certamente daria mais poder para o arcanjo, né, talvez, ou haveria uma outra forma de vencer Satanás.
Só que nesse caso entraria na questão de hierarquia, ou seja, Deus estaria o diabo poderia argumentar que Deus estava cometendo uma injustiça. Por quê? Porque como o querubim é mais poderoso do que o arcanjo, então por que o arcanjo conseguiu derrubar o querubim? Então talvez possa ser por isso. Mas de qualquer forma, isso é uma discussão desnecessária. Estou falando só para você ter entendimento. O Miguel fez o quê? O Senhor te repreenda. Então, Miguel, o arcanjo, ele tem sempre essa questão de guerra, de luta, de batalha. Então, muitas vezes, as pessoas não compreendem este negócio. Então, veja que aqui, Daniel teve aqui um alívio. Por quê? Porque ele viu que, de fato, a questão da grande tribulação vai ser completamente sombria. Vai ser uma situação muito sombria, de muita situação, de muita catástrofe, de muita coisa como nunca houve. Depois dessa guerra de Megido também, né, ou Armagedon, né, guerra de Megido e a guerra de Armagedon é a mesma guerra. Na verdade, o nome da guerra é Armagedon. Mas como vai ser lá no Vale do Armagedon, então tem essa questão ali do nome, né? Então veja que depois ele ficou aliviado. Por quê? Porque o arcanjo Miguel estará lá juntamente com o Senhor, protegendo a Israel. É possível até, dependendo aqui da questão, não fica aqui muito claro, mas talvez seja o fato de que o Miguel apareça primeiro do que Cristo. É possível. Não vejo aqui uma questão aqui bem clara, mas pode ser que o Miguel esteja lá primeiro e depois Jesus venha. Por quê? Porque Miguel vai vir numa questão de guerrear para segurar o anticristo não fazer coisas piores, né? Para Israel não ser completamente destruído pelo anticristo. Aí nessa batalha, aí sim vem Jesus, os seus anjos e a igreja para realmente acabar com o anticristo. A ressurreição dos mortos. Os justos, cujos nomes estão no livro da vida, serão ressuscitados por ocasião da volta de Cristo para a vida eterna. Essa é uma esperança gloriosa do cristão. Aqui, para ficar aqui bem separado, para ficar bem claro, eu sei que você possivelmente deve lembrar bem dessa parte, mas só para não ter confusão, os justos que estão no livro da vida, ou seja, pessoas que estão salvas desde Adão até o dia do arrebatamento, essas pessoas que estão salvas em Cristo, que foram salvas pela fé, elas serão ressuscitadas por ocasião da volta de Cristo, ou seja, Jesus vai vir buscar a sua igreja no arrebatamento, nós encontraremos com ele nas nuvens. Então todos os santos serão ressuscitados nesse momento para se encontrar com Cristo juntamente com a igreja e das nuvens para mansões celestiais. É importante também lembrar que Jesus não chega na terra, Jesus nos espera nos ares, nas nuvens. Então aqui ficou claro. A ressurreição dos injustos, ou seja, as pessoas que morreram sem salvação, se dará após o milênio para a eterna condenação. Então, haverá aqui o milênio. Depois desse milênio é que acontecerá a ressurreição dos injustos, para que depois disso eles sejam lançados no inferno, no lago de fogo. Concluindo a missão profética. Logo, o selo da palavra profética assegurava que a revelação era dada por Deus, para que as gerações seguintes pudessem confiar e entender. Isso explica a declaração de que muitos correrão de uma parte para outra e conhecimento se multiplicará. A passagem não se refere ao crescimento da ciência e da tecnologia, mas ao conteúdo expresso da profecia de Daniel, ou seja, o conhecimento aqui será da profecia que foi revelada por Deus e assegurada por Deus, ou seja, o conhecimento da profecia do livro de Daniel é que vai crescer e não a questão aqui da ciência e da tecnologia. Aqui não está falando da ciência nem da tecnologia, está deixando claro que o conhecimento aqui é que as pessoas vão conhecer as profecias ou a profecia revelada de Deus no livro de Daniel. E aqui vai concluir a missão profética. As coisas acontecerão, então as pessoas vão ter conhecimento dessa profecia. É importante também a questão do selo, que dá realmente autenticidade ao livro, porque se não houvesse essa questão de assegurar ali a revelação,
né, pelo selo da profecia, o livro possivelmente nem estaria no cânon sagrado. Quando você, para a gente ter um pouco de melhor, talvez você nem entenda muito bem essa parte que eu vou te dizer, né, que você é da nova geração, não deve ter acostumado a isso, mas quando nós vamos ir para o correio colocar uma correspondência, o que o correio faz? O correio põe um selo na carta. Por que ele põe esse selo na carta? Aquele selo significa que de fato aquela carta está autenticada pelos correios e ela deve chegar ao seu destinatário. A ideia do selo da profecia no livro de Daniel é algo parecido. É um selo que realmente reconhece verdadeiramente o conteúdo do livro, que reconhece que realmente aquelas palavras são verdadeiras. Essa aqui é a ideia. Conclusão. Através desses estudos, aprendemos que mesmo em um mundo corrompido e tentador, é possível mantermos nossa fidelidade ao Senhor. É verdade que hoje os jovens, de modo geral, são muito tentados, né? Hoje com tanta grande tecnologia que está acontecendo hoje, né? Celulares, internet, computadores, é até mais fácil de pecar hoje, né? Hoje até o pecado bate a porta, o pecado entra na sala, então no quarto, né? Então veja que hoje para o jovem ter uma vida de santificação realmente é uma questão bem difícil. Mas mesmo assim é possível, né? Você, apesar de todas as coisas que envolvem a sua vida, porque certamente o pecado bate a sua porta, né? Muitas vezes, né, a Bíblia chega a falar, né, que o pecado jaz à porta, ou seja, o pecado está na porta, o pecado está na porta, você mal saiu de casa, o pecado já está te pegando, né? Está te procurando dentro de casa, né? Porque de fato, com o advento da internet, principalmente, tudo que a pessoa, tudo que o jovem quer, hoje ele consegue acessar pela internet. E muitas coisas que ele acessa pela internet é pecado. É uma questão de tentação. Então hoje, para o jovem viver uma vida realmente em santificação diante do Senhor, realmente é bem mais complexo, mas é possível. Apesar de nossas limitações, né, mantenhamos nossos olhos voltados para o Senhor, com a confiança de que Ele é o nosso protetor e que em breve suas profecias se cumprirão. As profecias do Senhor irão se cumprir sempre, porque sempre vão se cumprindo. E é importante que você observe e venha colocar sua fé no Senhor. Por quê? Porque Ele é quem te protege. Salmos 46:1 nos diz o quê? O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então Ele é o seu protetor. Ele está contigo. Agora é preciso que você confie no Senhor, busque ao Senhor, deixe de lado as questões pelas quais você pode pecar, porque o pecado hoje é algo que é muito mais fácil de pecar, e como diz uma irmã do Círculo de Oração da minha igreja, diz que o pecado é bom. E realmente o pecado é bom. O pecado em si, ele é bom. Por quê? Porque é gostoso de fazer, né? Principalmente para a carne, né? Por exemplo. Mas a consequência do pecado, aí sim, é bem perigoso, né? O salário do pecado é a morte, nesse caso a morte eterna. Então, muitas vezes as pessoas se deixam levar pela facilidade do pecado, porque ninguém está vendo. Deus está vendo, o Espírito Santo está vendo, Jesus está vendo. Então, nós não conseguimos pecar e ficar escondidos dos olhos do Senhor. Então, é importante que você tenha no seu coração o intuito de que o Senhor é o teu protetor, mas você também precisa fazer a sua parte. Se você quiser pecar na sua casa ou em outro lugar, você tem o livre-arbítrio. O Senhor é teu protetor, mas ele também vai te observar. Agora, se você resistir, lembra que José resistiu à mulher de Potifar. Então, por quê? Porque ele tinha, né, uma fidelidade para com Deus. Então, quando nós temos uma fidelidade para com Deus, nós fugimos do pecado, né? Nós não encaramos o pecado. Por quê? Porque o pecado é maior do que nós. Se nós quisermos enfrentar o pecado, certamente nós pecaremos, nós cederemos, nós vamos pecar. Nós não temos resistência para o pecado. Por quê? Porque nós somos humanos. Nós temos uma tendência para o pecado, né? Tiago 5,17 nos diz que o homem é sujeito às mesmas paixões, né? Todos nós somos sujeitos às mesmas paixões, aos mesmos erros. Então, é importante que nós venhamos fugir do pecado e não ficar aplaudindo o pecado ou fazendo gracinha com o pecado, porque certamente a consequência é terrível. Lembra, por exemplo, de Davi? Davi estava no seu palácio,
observando as coisas, estava ocioso, ou seja, não tinha nada para fazer, até que ele contemplou uma moça tomando banho e ele desejou aquela mulher. Ele viu e desejou. Então veja que ele teve o livre-arbítrio para pecar. Se ele tivesse olhado e saído da presença daquele pecado, lembrando que a mulher não tinha culpa nenhuma nesse negócio até então, ela estava tomando banho dela na casa dela, né? Então, como não tinha teto, ele conseguia ver, Davi conseguia ver. Então ele desejou aquela mulher que era a mulher do seu braço direito. Então veja que Davi pecou por quê? Porque ele desejou, porque ele quis pecar, ele continuou, quis ficar ali. Então mandou buscar a mulher e aí teve relações íntimas com ela e grande foi a tristeza de Davi por causa da consequência desse pecado. Ele até tentou, de uma certa forma, uma artimanha, né, para que Uzias lavasse os pés quando chegasse em casa. Essa expressão, lavar os pés, significa ter relações íntimas com a mulher. E o que Uzias disse? Não, o povo está na guerra, meu povo está em guerra, meus amigos estão em guerra e eu vou lavar os pés? De maneira nenhuma. E foi por causa disso, dessa atitude dele, que o filho nasceu e tudo foi por água abaixo, né? Davi tentou ali com isso, porque se Urias tivesse caso com relações com a sua esposa, o que aconteceria? Ficaria claro que o filho era dele, mas como ele não teve, caiu para Davi. Então veja que é importante que quando o pecado está vindo, você se desvie do pecado, não encare ele, porque certamente você cairá. Hora da revisão, número 1. Foi resistida pelo príncipe do reino da Pérsia, versículo 13. Número 2. Um anjo maligno que obedece a Satanás. Número 3. Os justos serão ressuscitados por ocasião da volta de Cristo. 1 Tessalonicenses 4,16. Para a vida eterna, a ressurreição dos injustos se dará após o milênio. Apocalipse 20, versículo 5. Para a eterna condenação. Número 4. Será um enfrentamento bélico espiritual que se dará na derradeira etapa da 70ª semana de Daniel. Número 5. Era uma forma de dar credibilidade pública, uma garantia da sua veracidade. Então veja aqui uma questão interessante que é bom lembrar. Nós estamos na semana 69, né? E quando chegar a semana 70, é essa questão que acontecerá do lado do anticristo. Então todas as coisas vão se findar. Então essas são as 70 semanas da profecia de Daniel, que é todo o período que acontece ali em Israel, né? Que vai acabar ali na questão da grande tribulação. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Muito grato por você mais uma vez estar neste trimestre aqui comigo. Te aguardo no próximo trimestre da classe de jovens. E se porventura você gostou dessa aula, não esqueça de deixar um like. E se você não gostou, deixa um dislike também. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!